Muito bem, povo de Deus. A leitura de hoje me faz pensar algumas realidades que eu queria partilhar com vocês. A realidade interessante que vejo hoje, na verdade, como uma analogia desse evangelho, eu penso que nós podemos olhar essa liturgia desse modo. Existe uma realidade que todos nós vivemos, ora porque queremos, ora sem querer. É a realidade chamada atraso. Todos nós nos atrasamos. Ora nos atrasamos porque nos enrolamos nas nossas realidades, e aí chegamos atrasados nos compromissos. Outra hora nos atrasamos porque acontecem imprevistos que nos escapam. Você se programou e sabe que todo dia leva meia hora para sair de casa e chegar no trabalho, mas de repente gastou essa meia hora e estava dentro do trânsito, um trânsito diferente do normal, passou do horário, chegou atrasado. Não é verdade? Acontece isso comigo, Padre Rafael, e com você. Mas se um trabalhador que bate ponto na sua empresa começa a chegar atrasado todos os dias, um dia ele precisa chegar às 7 horas da manhã, né? Aí um dia ele chega às 7h10, no outro dia ele chega às 7h15, no outro chega às 7h20, no outro 7h10, mas nunca chega às 7 horas. O que acontece com esse trabalhador? É demitido, não é verdade? É mandado embora. Nenhum patrão vai ficar aguentando um cara que chega atrasado o tempo inteiro, não é verdade? Nenhum patrão, nenhuma patroa vai ficar olhando ali o seu funcionário chegar atrasado e ficar feliz com isso. Ah, que bom, chegou atrasado. Não. Porém, o que acontece? Existem certas realidades que nós não podemos chegar atrasados. Tudo bem, de repente nós vamos aí para um show, e esse show começa às 10 da noite. Se você chegar 10h20, você não vai perder o show, não é verdade? Mas você vai perder o começo daquele show, você vai perder o início do show, mas mesmo assim você consegue entrar naquela festa, naquele show, e consegue participar do restante do show. Chegou atrasado, perdeu uma parte, mas não perdeu tudo. Agora, se de repente você se programa para viajar de Recife para São Paulo, o voo é 7 horas e você chega às 7h30, o que acontece? Perdeu o voo. O piloto do avião não vai ficar esperando ninguém lá. Ué, o que aconteceu com a Edna, que ela não chegou? Edna, o que está acontecendo? Está no trânsito? Não, ninguém vai perguntar se a Edna está no trânsito ou não. Simplesmente o piloto, no horário do voo, vai ligar o avião e vai embora com aquele avião, não é verdade? Por outro lado, você vai para uma entrevista de emprego. Primeiro dia, primeira entrevista, você nunca foi naquela empresa. Marcou aquela entrevista 8h30 da manhã, você chegou 8h45. O que o dono da empresa vai pensar? Ixi, no primeiro dia o cara já está atrasando. Será que eu vou contratar ele? De repente o currículo da pessoa é até bom, né? Currículo bom, cheio de habilidades, mas poxa, já chegou atrasado, sem responsabilidade, não é? Se tem uma audiência que você tem uma questão a ser tratada com o juiz e chega atrasado, né? Não sei se o juiz vai ficar te esperando. De repente vai dizer, imagina o que essa pessoa está pensando, né? Certas responsabilidades que nós temos, nós não podemos atrasar. Nós temos até que chegar adiantado, né? Temos que chegar antes. Temos que chegar com folga, com tempo de folga, para não correr o risco de se atrasar. Nós estávamos viajando, eu e a Aurelísia, e falamos um para o outro, olha, é melhor ficar esperando no aeroporto do que chegar atrasado e perder o avião. Melhor ficar esperando no aeroporto, né, Aurelísia? Então a gente senta lá e espera. Eu chego com antecedência, porque tenho medo do atraso. Medo que se chegar atrasado, perco o voo. Certas realidades
que nós vivemos nesse mundo contemporâneo, não podemos atrasar. Atrasar é sinal de irresponsabilidade, é sinal de falta de prioridade, é sinal de falta de compromisso, e até muitas vezes pode ser sinal de um desrespeito, né? Desrespeito com aquela outra pessoa que você combinou e se atrasou. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou falando de atraso humano, mas no fundo não quero falar dos atrasos humanos, quero falar de outro atraso. Estou querendo dizer do atraso que o Evangelho nos mostra. Quando o dono se levantar, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E o que Jesus vai dizer para aquela pessoa que se atrasou? Vai dizer para ela: eu não te conheço, afastai-vos de mim. Mas Senhor Jesus, eu estava na missa da Canção Nova todo sábado eu fui na missa da Canção Nova. E corre o risco da gente vir na missa da Canção Nova todo sábado, participar da missa da nossa paróquia, até mesmo todo dia, rezar o terço, mas mesmo assim estar atrasado na vida de santidade. Esse é o grande atraso que eu quero te alertar no dia de hoje. Nenhum de nós pode deixar a vida levar, como o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar e vamos ver o que acontece. Nenhum de nós pode viver a nossa vida espiritual assim. Você não pode viver a tua família assim: deixa a vida me levar e vamos ver o que acontece com a minha família. Você não pode levar o teu trabalho assim: deixa aí vamos ver o que acontece. Não. Se na tua vida, da tua família, do teu trabalho, de tantas realidades humanas, a gente não pode se atrasar, quanto mais na realidade com Deus. Na realidade com Deus nós não podemos nos atrasar, nós temos que nos apressar, nós temos que correr, nos adiantar, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Não podemos ficar sentados de braços cruzados, esperando que o Senhor venha ao nosso encontro. Nós precisamos acelerar o processo, ir atrás dele, priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Na Canção Nova nós dizemos que os missionários devem organizar a sua vida em função do dom Canção Nova. O que quer dizer isso? Quer dizer que a agenda do Padre Rafael precisa primeiro estar ligada à Canção Nova, e depois eu vou fazer as coisas que eu gosto, as missões nas paróquias, mas em primeiro lugar a prioridade é a vida da Canção Nova. Assim como eu não posso dormir, eu, Padre Rafael, sem saber o horário que vou celebrar no outro dia, não é verdade? Imagina, vou dormir hoje e nem sei se amanhã tem missa ou não, se vou celebrar 10 da manhã ou meia-noite. Que padre é esse que não sabe nem a hora da sua próxima missa? Toda a minha vida está voltada em função das minhas responsabilidades de padre, que realmente é colocar Deus em primeiro lugar. Mas eu, como padre, não posso viver isso só porque sou padre. Ah não, ele vive isso porque ele é padre, né? Os missionários da Canção Nova vivem colocando Deus em primeiro lugar porque são missionários. Mas você também, que é católico, deve viver a sua vida priorizando a Deus. Deus não pode ficar em segundo lugar. Você não pode ficar sem saber o que está acontecendo na sua vida espiritual, deixar para se confessar depois, deixar para ir à missa depois. Você não pode deixar a sua vida espiritual para depois, precisa se apressar, correr atrás dela, porque esse é o tempo que o Senhor está nos dando, um tempo de misericórdia, um tempo de conversão, de mudança de vida. Porque a hora que Deus se levantar e fechar as portas, acabou-se. Claro, o Evangelho está dizendo de quando o Senhor voltará e findará todas as realidades, vai fechar as portas e ninguém vai mais poder se converter, né? Mas nós também não sabemos o momento que nós vamos ir para Deus. Parece que é só Deus que vem até nós. Não, nós também vamos, né? Nós também vamos, um dia nós vamos.
E eu não posso ficar sem me preparar para esse dia do encontro com o Senhor. Porque se eu não me preparo, um dia eu passo. E quando chego no céu, Deus vai dizer: e aí, o que tu fez lá na terra? Estava atrasado. Estava atrasado para as coisas de Deus. Colocou o Senhor em segundo lugar. Não rezava, não buscava as coisas de Deus. E aí agora você quer ter a audácia de entrar no céu? Não, fica do lado de fora. Uma pessoa que já não procura o céu aqui na terra, ela não vai ganhar o céu lá no céu, não é? É óbvio. Porque se você não quer o céu aqui na terra, o que você vai querer com o céu lá no céu? Já não quer o céu, então já não quer o céu aqui. E aqui também vale para lá. Algumas pessoas têm dúvida, né? Por que Deus não converte o demônio? Né? O demônio pode se converter? Não. Porque o demônio já tomou a sua decisão de negar a vida com Deus. O demônio já negou o céu na oportunidade que ele teve. E nós não podemos fazer como o demônio, negar o céu aqui nessa terra. Já devemos buscar, nos apressar uma vida de santidade aqui. Povo de Deus, eu estou dizendo isso porque nós deixamos sim, eu também, padre, deixo sim Deus em segundo lugar. Quantas vezes corro o risco de trabalhar na obra de Deus, que é a Canção Nova, viver da Canção Nova, trabalhar aqui, querer construir ali, atender aqui uma pessoa ou outra, fazer tudo para Deus, mas esquecer de Deus, porque não tem meu momento com Ele. Ah, Senhor, espera só um pouquinho, que eu tenho que fazer isso e aquilo. E você também pode cair nessa tentação. Ah, meu Deus, eu vou deixar para rezar no final do dia, porque eu tenho tanta coisa para fazer hoje, né? E aí você vai deixando Deus para o final do dia. Aí depois esquece de Deus no final do dia porque está cansado. Vai dormir, começa a rezar uma Ave Maria e logo dorme. Está cansado. Aí esquece Deus um dia, esquece 2, esquece 3, esquece 4 e vai esquecendo Deus. Deus vai ficando em último lugar. E aí nós vamos o quê? Nos atrasando. Se você não for amigo de Deus aqui nessa terra, não vai ter como ser amigo de Deus lá no céu. Desculpa dizer isso para você. Uma amizade ela não se inventa, né? Uma amizade ela não se nasce do dia para a noite. Eu vejo você, pronto, nós somos amigos, eu te amo, eu te abraço. Tudo falsidade, não é? Uma amizade ela é construída com o tempo. Se você não é amigo de Deus aqui nessa terra, quando morrer não vai ser amigo de Deus lá no céu. Por isso, não espere que o Senhor se levante e tranque a porta da tua casa, mas se prepare para chegar mais cedo e entrar na porta do céu com antecedência. Não espere que Ele se levante, mas entre nessa casa que é o céu e encontre o Senhor sentado. Faça uma surpresa para Ele. Jesus, cheguei. Que bom, bem-vindo meu filho. Bem-vindo minha filha. Agora se nós ficarmos de braços cruzados, uma hora vai dar o nosso tempo, o Senhor da casa vai se levantar e vai fechar a porta. Aí acabou-se. Perdemos a nossa oportunidade. Por isso coloca a mão no seu coração agora. Na verdade eu vou te convidar já a ficar em pé. E em pé com a mão no seu coração, você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus,